Bom dia. Ontem eu assisti uma pregação e num pedacinho dela foi falado sobre o que eu vejo. E eu fiquei pensando, né, naquilo que foi dito e meditando um pouquinho. E hoje pela manhã eu parei para poder ver dentro da palavra do Senhor o que ele fala sobre um olhar, né, sobre o perigo do que estar diante dos meus olhos, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho permitido estar olhando. E eu vi um pouco sobre a história de Ló e tendo algumas ligações com alguns textos que podem ser ligados a essa história, né? É, lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 10, diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. É o que está na palavra. E toda aquela visão espetacular, né? Tudo era bem verdinho, a terra era fértil e água abundante. Ló não pensou duas vezes e ele escolheu a Campina do Jordão. E muitas das vezes nós olhamos para o lado e através do que vemos pensamos a ter um pensamento de que é melhor, mais bonito, mas bem sabemos o quanto a aparência ela é enganosa. As aparências podem enganar, nem tudo é o que parece, né? Portanto, tomem cuidado com o que anda olhando. Quando pensar não haver ninguém olhando, não se esqueça de que existe um Deus que não dorme. Lá em Salmos 121, versículo 4, diz que eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Nós temos um Deus que tudo vê, um Deus que nada passa despercebido dos teus olhos. Nós temos sim o protetor de Israel que não dormirá, ele sempre estará alerta. Lembre-se disso. Apesar de Ló ter conhecido o Deus de Abraão, ter sido grandemente abençoado por esse Deus, saber que Deus não aceitava o pecado, né? Mesmo tendo todo esse conhecimento, ele ao longo de sua vida foi esquecendo de Deus. Ló, em vez de influenciar, acabou deixando de ser influenciado, né? E a palavra do Senhor diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ló se deixou levar pela cobiça e pela aparência, pela ganância, né? A cidade que hoje é sinônimo de toda espécie de prostituição e rebeldia contra Deus é a mesma cidade que Ló se assentava à porta, um servo do Senhor, né? Dentro da palavra, ela diz que é porque ele foi reconhecido, né, como uma pessoa importante ali dentro da cidade. Mas levando para esse lado de olhar, de ver o que que um servo do Senhor estava sentado à porta de uma cidade que cometia grandes coisas que não agradavam nem um pouco o coração do Senhor. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 1, diz que Ló se assentava à porta de Sodoma. E os seus olhos contemplavam tudo aquilo que o Senhor abominava. A pergunta hoje é: aonde você tem se assentado? Aonde eu tenho me assentado? O que você tem visto? O que eu tenho visto? Se o meu olho, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder a parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29. Nesse trecho, Jesus nos ensina a ficar longe do pecado. Ele nos diz que é melhor cortar um membro do corpo para não pecar do que deixar um membro que nos afaste dos caminhos do Senhor.
Obviamente, aqui Jesus não está sendo literal. Eu vou lá e vou arrancar o meu olho fora. Não, mas trazendo para o ensinamento pessoal, podemos entender que Jesus ensina a tirar a nossa vida, da nossa vida, aquilo que pode nos levar a pecar. É isso que Jesus está ensinando, né? Ele nos ensina que devemos cortar o mal pela raiz. Ou seja, se alguma coisa pode nos trazer a possibilidade de pecar, então devemos evitar. Um exemplo, eu gostava de uma série. Essa série se chama Vikings. Eu gostava muito, eu não conseguia ver maldade. E o meu esposo, ele sempre falava para mim sobre a questão dessa série, que eu, como cristã, não deveria de estar assistindo. Confesso que no começo eu ficava meio que assim, caramba, poxa, nada a ver, é só uma série. É só uma série. Aí é que está o problema. É só uma série. É só uma foto. Eu não toquei. Eu não fiz aquilo que estava na série. Eu não toquei no que estava ali aparecendo na foto. Esse é o problema. Achar que é nada a ver. Só que com o tempo o Senhor, ele foi abrindo os meus olhos em relação àquilo. Então eu não assisti depois, né, a outra parte. Aos olhos de algumas pessoas podem parecer bobagem. E eu também entendo. Mas isso é só um exemplo, né, do que hoje eu tô aqui falando com vocês, né? De que se alguma coisa pode nos trazer a possibilidade de pecar, então devemos evitar, né? O que que aquilo iria estar me edificando? Em nada. Então, o cristão ele deve ser prudente, deve se manter longe de situações que podem ser desagradáveis, que podem levá-lo a pecar. Em Romanos, capítulo 8, versículo 6, se eu não me engano, diz que porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é a vida. Então não pense você ser intocável pelo pecado ou ser influenciado pelo mesmo, pois nem eu e nem você é. Todos nós devemos fugir da aparência do mal. Seja prudente ao que vê, ao que ouve, ao que fala. Se você tem, né, problema com a questão de rede social, por exemplo, que é um dos maiores exemplos que hoje, né, a rede social, ela é utilizada para muitas coisas boas, mas também para muitas coisas ruins, né? Ontem eu havia comentado sobre um aplicativo que eu não sei nem pronunciar o nome, eu não vou nem falar o nome que eu não sei se pode falar, mas um aplicativo e, e eu até então não sabia do conhecimento, né, do que era feito através desse aplicativo, e eu comentei com meu marido sobre ele, né, e é um aplicativo onde pessoas fazem publicações que podem ser bacanas para poder ter um retorno financeiro, mas também existem aquelas pessoas que vão ali postar fotos, vídeos, o famoso nudes, e pessoas pagam para ver aquilo. E o pior, existem pessoas que realmente pagam para ver. E muitas das vezes é um homem compromissado, é uma mulher compromissada, é um homem que já tem a sua esposa, é uma mulher que já tem o seu marido. E estão ali por detrás desse aparelho que é o celular, que tem essa tecnologia, permitindo que os seus olhos contamine todo o seu corpo. Então, se isso te faz, é onde entra aquilo. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Se o seu celular, se a sua rede social, se a série, Netflix, Facebook, Instagram e seja lá o que for, te faz pecar, deixe de acessar. Pare de ver, exclua suas contas, deixe de ver o filme, deixe de ver a série.
Agora, o que não pode é você achar, eu achar que não tem nada a ver. Principalmente quando se trata dentro do meio cristão. É claro que não existe essa situação de um que está fora ser menos pior do que quem está dentro, não, mas por nós sermos um exemplo, precisamos passar o exemplo do cristianismo, do que Jesus nos ensina, nos ensinou e nos ensina, é então que a gente transmita a essas pessoas que estão afastadas ou que ainda não conheceram a Jesus através das nossas atitudes. E eu preciso ser coerente naquilo que eu falo. Como que eu vou dizer para um terceiro: ó, isso aí que você está vendo, essa foto dessa moça bonita, com esse corpo bonito que você está vendo aí no Instagram, tá errado, você não pode ver não, mas eu também vejo. Existe coerência? Não existe. Então, que a gente possa ter cuidado naquilo que se apresenta diante dos nossos olhos, porque veja bem, o problema não é você ver a primeira vez, porque você não tem domínio do seu primeiro olhar, mas você tem domínio do seu segundo. Então, se você está vendo que nessa direção aqui tem algo que vai te fazer pensar coisa que não é para você pensar, então, ó, vira o teu rosto, tampe seus olhos, desvie a sua rota. Você entendeu? Então é isso. Porque hoje o que mais vê são pessoas achando que tudo passa despercebido. Ninguém tá vendo o que eu estou fazendo, mas a gente se esquece nessas horas de que nós temos um Deus vivo que observa tudo, que vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então, que sirva de uma reflexão, primeiramente para a minha vida, porque tudo que eu publico aqui, eu primeiro trago para a minha vida. E tudo aquilo que é tocado no meu coração, que me transforma, que me confronta primeiro, eu venho aqui e compartilho com vocês. É fazer o ID. É levar aquilo que eu aprendi, a mensagem que eu aprendi do Evangelho. Então, que essa mensagem sirva de uma reflexão para minha e para sua vida e que possamos, então, ter o entendimento de que o nada a ver é nada menos do que uma mentira do inferno para minha vida e para sua vida. Fiquem com Deus.